Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor Otávio Protzek e na nossa aulinha de física nuclear de hoje nós vamos falar sobre a massa dos núcleos, beleza? Para começar, vamos relembrar um pouquinho as representações para essas massas, para os constituintes do núcleo e para o núcleo de um determinado elemento, belezinha? Então bora lá. Só para lembrar, quando a gente quiser falar da massa de um próton, a gente vai chamar de MP. Quando a gente quiser falar da massa de um nêutron, a gente vai falar de Mn, né? E assim a gente pode falar, quando a gente quer se referir à massa de um determinado núcleo de um elemento, a gente vai representar esse elemento desse jeitinho aqui, ó. O símbolo do elemento a gente vai colocar aqui no lugar do x. Esse A é o quê? É o número de massa do elemento, né? Então, A é igual ao número de prótons mais número de nêutrons, número de massa do elemento. E Z é o número de prótons, né? Então, essa representação a gente vai poder fazer assim, ó. Massa do elemento, né? Com determinado número de prótons e número de massa, ou número atômico, né? Também é conhecido como número de prótons, símbolo do elemento. Ou massa, entre parênteses, né? Número atômico, vírgula, número de massa. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo com um elemento conhecido aqui. Então, bora lá, vamos escolher um elemento. Vamos fazer para o carbono, por exemplo. Então, vamos lá. O carbono, ele apresenta na natureza com 3 variações diferentes, né? Então, a gente tem o carbono 12, o 13 e o 14, né? O mais comum é o 12, o 13 também é estável e o 14 é radioativo, né? Então, beleza. Então, o que significa isso? Então, se a gente tem um carbono 12, ele vai ter número de massa 12, então 12, e o número de nêutrons dele, o número de prótons dele vai ser 6, né? Então, a gente representa ele assim. Então, vamos lá, massa desse elemento do carbono 12, né? O símbolo do elemento, o 12 e o 6. Mas a gente também encontra, né? Existem variações do carbono, onde a gente tem o carbono 13. Esse carbono 13, quando a gente fala 13, se refere ao número de massa. Então, massa do carbono 13, então a gente vai colocar aqui o 13 como sendo o número de massa, o símbolo do carbono, e ele tem 13 de número de massa, por quê? Porque ele tem 7 nêutrons, mas ele continua tendo 6 prótons. Então, o número atômico nunca vai mudar para esse elemento. Beleza? E a gente tem também o carbono 14. O carbono 14, para a gente escrever a massa dele, vamos lá. 14, símbolo do elemento, e embaixo continua com o mesmo número de prótons. Beleza? Então, esse primeiro carbono aqui, o carbono 12, ele tem 6 prótons e ele tem 6 nêutrons. Esse segundo, o carbono 13, ele tem o quê? Os mesmos 6 prótons, mas agora ele tem 7 nêutrons. O carbono 14, ele tem 6 prótons, o número atômico continua sendo 6, e número de nêutrons igual a 8. Belezinha? Então, entendido essa notação para a gente representar a massa de um elemento? Então, bora lá continuar. Outra notação importante para a gente lembrar, quando está falando de massa em física nuclear, é a notação de nuclídeo. O que é nuclídeo? Esse carinha aqui, né? Então, quando a gente tem um átomo de um elemento químico
que possui um número caracterizado por determinados números atômicos Z, número de massa A, e estado de energia fundamental, ou um dos estados euroméricos, é usado o termo nuclídeo. Né? Nuclídeo é um tipo de determinado átomo e, portanto, um sistema neutro. Né? Sua massa é composta da massa do seu núcleo, ou seja, todos os prótons e nêutrons que o átomo tem, e da massa de todos os seus elétrons. Né? Então, como a gente falou que está pegando um elemento neutro, né? O número de elétrons vai ser sempre igual ao número atômico correspondente, ou seja, o número de prótons. Beleza? Então, a gente pode representar a massa de um nuclídeo qualquer com número atômico Z e número de massa A, né? Desse jeitinho aqui, ó. A gente vai chamar de massa AT, né? Que é a massa do nuclídeo. E daí, a notação, a gente usa a mesma que a gente estava usando para a massa do núcleo. Beleza? Basicamente, qual que é a diferença? A massa do núcleo é a massa dos prótons e dos nêutrons. A massa do nuclídeo é a massa dos prótons do nêutron, ou seja, a massa do núcleo, mais a massa de todos os elétrons que ele tem. A gente pode visualizar isso nessa equaçãozinha aqui embaixo. Ó. Então, eu tenho a massa dos nuclídeos igual massa do núcleo mais, como elemento neutro, né? Então, o número de prótons é igual ao número de elétrons, o número atômico vezes a massa dos elétrons. Beleza? Aí a gente pode usar essa representação, né, para escrever a massa do núcleo também. Né? É só isolar a massa do núcleo nessa equação e a gente tem a massa do núcleo em função da massa dos nuclídeos. Beleza? Então, bora lá. Aqui nessa tabela embaixo, a gente tem a massa dos componentes de um átomo, né? Então, eu tenho aqui massa do próton, massa do nêutron, massa do elétron. Então, quando eu quiser saber a massa de um determinado nuclídeo, né, é só eu saber quantos prótons, nêutrons e elétrons esse determinado núcleo, esse determinado átomo tem, né, e substituir nessa equaçãozinha 1 aqui. Beleza? Aí, completando a informação dessa tabelinha 1 aqui, a gente pode notar o seguinte, que a massa ela está expressa aqui em 3 unidades diferentes, em quilogramas, em U e em megaelectrovolt por C quadrado. Beleza? O que isso significa? Olha, vamos pensar assim. As massas de prótons e nêutrons são números aí muito próximos da ordem de 10 a 27, a menos 27. Né? A massa do elétron é menor ainda, então é da ordem de 10 a menos 31. E são números muito pequenos para a gente ficar trabalhando. Então, o que foi feito? Foi feita uma outra unidade para representar essas massas, né? Que a gente chama de unidade de massa atômica. Então, unidade de massa atômica. E essa unidade de massa atômica, U, ela é definida como sendo 1/12 da massa do carbono 12. Beleza? Então, a gente tem que, para um próton, a massa de um próton ela pode ser expressa em termos de unidade de massa atômica, que ela vai dar 1,00726 U. A massa do nêutron, como eu falei, é bem parecida, né? 1,008665 U. E a massa do elétron, né? São 4 ordens de grandeza de diferença. Ainda vamos ter que trabalhar com números bem pequenininhos. Ela fica na casa dos 5,486 vezes 10 a menos 4U. Né? Mesmo nessa unidade, ela é bem pequena. Beleza? Outra unidade
relevante, que a gente vai encontrar bastante quando estiver estudando física nuclear, é uma unidade de energia que chama megaelectronvolt, ou eletronvolt, né? Mega quer dizer 10 a menos 6, e eletronvolt é uma unidade de energia. E essa unidade de energia, ela é obtida multiplicando a massa do núcleo, né, por c quadrado. Então, coloquei aqui a expressão do U, né? E agora vamos falar do megaelectronvolt, né? Então, essa unidade de energia é obtida multiplicando a massa do núcleo pelo quadrado da velocidade da luz. Então, a gente fica com mc quadrado. Essa unidade, ela vem daquela famosa equação da relatividade do Einstein. Então, eu sei que energia é igual massa, velocidade da luz ao quadrado, né? Então, se eu tenho a massa do núcleo e eu multiplico ela por, velocidade da luz ao quadrado, eu tenho essa grandeza em termos de energia. Beleza? Então, as unidades de energia que comumente a gente vai usar em física nuclear são de massa, no caso, né? U, unidade de massa atômica, e eletronvolt por c ao quadrado, né? Lembrando que esse mega, esse m na frente do eletronvolt, ele equivale a 10 a sexta, né? Então, comumente são unidades de energia dessa ordem de grandeza que a gente vai estar trabalhando. Belezinha? Bom, lembrando aqui, né, que a unidade usual para representar a energia é o eletronvolt. Opa. EV, né? E esse eletronvolt, ele representa a quantidade de energia cinética ganha por um único elétron quando ele é acelerado por uma diferença de potencial elétrico de 1 volt no vácuo, né? Então, essa unidade de energia foi definida desse jeito, e a gente pode relacionar essa unidade com a unidade usualmente usada no SI, que é o Joule. Então, 1 eletronvolt equivale a 1,6021, esse número aí, vezes 10 a menos 19 joules. Né? É bem pouquinho. E se a gente considerar, é um elétron acelerado por um campo de 1 volt. Né? Então, é bem pouquinho mesmo. Beleza? O que mais que a gente pode falar? Bom, a gente já falou da massa dos núcleos, dos nuclídeos, né? Outra forma de representar a massa dos núcleos, quando a gente está trabalhando em física nuclear, é uma quantidade que é chamada de defeito de massa. Então, defeito de massa dos núcleos. O que são esses defeitos de massa dos núcleos? Isso funciona mais ou menos assim. Imagina que você vai estar medindo a massa de um núcleo usando um espectrômetro de massa. Aí, o que acontece? Todas as vezes que você for medir a massa desse núcleo, você vai ter um valor maior, né? Então, a gente sabe que a massa do núcleo, né, ela é caracterizada como a soma de todas as massas das partículas fundamentais, né? Então, a massa de um átomo, né, por exemplo, vai dar a massa do próton, do nêutron e do elétron, né? Aí o que acontece? Se você for medir a massa de um núcleo, você vai estar medindo a massa dos prótons e dos nêutrons, que o núcleo desse átomo tem, né? Mas quando você vai fazer essa medida usando espectroscopia de massa, o pessoal notou que sempre aparecia um resultado um pouco maior, né? O que estava acontecendo, né? Bom, para explicar isso, a gente pode pegar o exemplo de um átomo de hélio. Então, um átomo de hélio. A massa do átomo de hélio, né, analisada por um
espectrômetro de massa de alta resolução, tipo um TOP, né? Ela é igual a 4,0263 unidades de massa atômica, né? Aí o que acontece? Um átomo de hélio, ele é formado, né, pela massa por 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Então a gente pode dizer que um átomo de hélio neutro, né, pode ser representado desse jeito aqui, né? Aí o que a gente faz? Bom, se ele tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons, a gente pode calcular essa massa dele se a gente somar 2 vezes a massa do próton, mais 2 vezes a massa do nêutron e mais 2 vezes a massa do elétron. Aí o que acontece? Se a gente fizer essa soma, o resultado vai ser esse aqui. 4,03298 unidade de massa atômica, né? O que está acontecendo aqui? Essa unidade de massa, ela está aparecendo para a gente com um valor diferente da massa utilizada, na massa medida com o espectrômetro de massa. E essa diferença tem esse valor aqui, ó. 0,030375 unidades de massa atômica. E essa diferença é chamada na física nuclear como defeito de massa nuclear, né? Tá, mas por que acontece isso? Esse defeito, que a gente chama esse defeito de massa nuclear, como é que a gente pode explicar ele? Bom, a gente pode classificar essa quantidade de energia, né, como a energia para a gente unir os núcleos na formação do átomo de hélio. Então, essa diferença de energia medida entre o espectrômetro de massa e a gente fazendo a continha, né, da massa de cada um dos componentes do átomo, ela pode ser, faz parte daquela força nuclear forte, né? E ela é usada para unir os núcleos na formação desse átomo de hélio, né? E esse defeito de massa, ele também pode ser chamado na física nuclear como energia de ligação. Isso é, a natureza utiliza um pedaço de massa dos núcleos para convertê-la em energia de união ou ligação do núcleo coeso e sem repulsão ou separação, né? Quem descobriu essa dedução atômica foi o Einstein, em 1905, né? Em seu trabalho sobre a relatividade, quando ele publicou aquela equaçãozinha que a gente já escreveu aqui em cima, né? E igual a mc². Beleza? E essa energia de ligação, ela é o equivalente de energia do defeito de massa, de acordo com a teoria da equivalência da energia e da massa, né, de Einstein. Ou seja, E igual a mc². Energia equivale a massa, massa equivale a energia. Beleza? E essa energia de ligação nuclear, né? É a fonte de energia do Sol, né? De usinas nucleares e tal. Beleza? E aqui no texto eu falo mais um pouquinho sobre a equação de mc², né? Lembrando que E é energia, m é a massa e c a velocidade da luz. Beleza? E o que mais que a gente pode falar disso, né? O interessante dessa equação também, né,
é que a gente pode relacionar energia e massa, e a gente sabe que a velocidade da luz ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, né? E a teoria da relatividade, ela pressupõe que caso uma massa conseguisse superar a velocidade da luz, ela ultrapassaria a barreira da quarta dimensão, do espaço e tempo, né? Tipo naquele filme Interestelar, beleza? E esse conceito de defeito de massa nuclear e de energia de ligação, eles surgiram no início do século XX, logo após os pesos atômicos terem sido determinados com precisão por métodos químicos, né? Então, os desvios das massas atômicas dos números inteiros foram investigados por espectroscopias de massa, beleza? O que mais que a gente pode falar disso? Esses defeitos de massa na química, né, eram definidos como a diferença entre a massa monoisotópica. O que é monoisotópica? É do isótopo mais abundante, né? E a massa nominal, né? Medido por meio de um espectro de massa de uma atmosfera complexa, né? E essa ferramenta ela se tornou útil para classificar e identificar os compostos de interesse entre muitos picos de íons não relacionados, né? Isso foi utilizado pela primeira vez para visualizar e identificar classes de compostos em amostras de petróleo e, posteriormente, aplicações encontradas em estudos de metabolismo, farmacocinética, de drogas e com a identificação de compostos endógenos em amostras biológicas complexas. Beleza? O que mais? Esses defeitos de massa nuclear e química, né, são ambos causados pela força nuclear forte, é o que mantém o núcleo coeso, né? E, no entanto, apesar de sua origem comum e de relacionamento próximo, são conceitos diferentes, né? A massa nuclear e a massa nuclear química. O defeito de massa na física nuclear é um parâmetro absoluto, enquanto que o defeito de massa na química é um valor relativo, né? Então, na física, os defeitos de massa nuclear e de energia de ligação são propriedades intrínsecas com valores físicos para certo átomo. Então, um determinado átomo só vai ter aquele valor, né, de energia de ligação, defeito de massa, né? Por outro lado, o defeito de massa na química não é um defeito de valor e depende da escala da massa, né? Opa. O defeito de massa nuclear reflete sua propriedade física, enquanto o defeito de massa química é uma convenção em que o carbono tem defeito de massa igual a zero, né? Então, para a física ele é um valor absoluto, para a química ele pode variar um pouquinho, né? São definições muito próximas, mas conceitos diferentes usados lá na química e na física, né? Então, para evitar confusão, né, a gente pode considerar as diferenças de massa entre os defeitos de massa nuclear e os defeitos de massa química é uma proposição, né? A gente pode tratar o defeito de massa na química como um excesso de massa, né? Só para evitar uma confusão entre as disciplinas. Belezinha? E como que a gente representa esse defeito de massa, né? O defeito de massa a gente pode representar aqui por delta, número atômico, número de massa, né? E a gente pode definir ele pela equação defeito de massa em um determinado elemento igual a massa do núcleo menos a massa atômica. Beleza? É importante lembrar que nessa equação 4, a gente está representando a massa do núcleo em unidades de massa atômica. Beleza? O que mais que a gente pode falar do defeito de massa, né? Ó, a
tinha escrito aqui embaixo. Uma notação especial para quando quer denotar o defeito de massa de um próton, um nêutron, né? Então, eu tenho ΔPzinho ou ΔU para um próton, né? Então, massa do próton, menos 1. Para o nêutron também, eu tenho aqui ΔN1, 0, 1 e Mn menos 1. Beleza? O que mais que a gente pode falar do defeito de massa? A gente pode definir ele, defeitos de massa de nuclídeos, né? Então, quando eu vou falar de nuclídeos, eu uso o delta minúsculo. Então, defeito de massa de um nuclídeo de determinado elemento é igual massa do nuclídeo daquele determinado elemento menos o número atômico. Beleza? E aí a gente pode relacionar os defeitos de massa do nuclídeo e do núcleo, né? Usando a seguinte equação. Então, eu tenho defeito de massa do núcleo igual defeito de massa do nuclídeo menos número atômico vezes a massa dos elétrons, né? E na tabela a seguir, a gente tem listado alguns nuclídeos mais leves e seus respectivos valores para defeitos de massa, né? Então, a gente tem aqui para um nêutron, tem um hidrogênio, para um deutério, para um prótio, para um deutério, né? L3, L4, né? Então, essas tabelas geralmente são bem comuns, né? E a gente tem os valores aí para vários nuclídeos de números de massa, né? Por isso a gente fez questão de escrever essa relação de defeitos de massa em termos da relação dos nuclídeos, né? Porque são dados bastante acessíveis. Beleza? E para completar, eu encontrei essa tabelinha aqui de nuclídeos. Vamos ver se abre agora. Pronto, abriu. Essa tabela aqui, ela está mostrando para a gente um gráfico, né, dos nuclídeos. Então, no eixo dos Y, eu tenho o número atômico. No eixo dos X, a gente tem o número de nêutrons, né? E aqui, nesse gráfico, ele mostra para a gente os nuclídeos possíveis e os tipos de estabilidade que eles têm, né? Então, estabilidade está nessa barra de cores aqui. E a gente pode acompanhar que essa barra de cores, onde essa parte preta aqui é mais estável, né? E vai diminuindo, tendendo para o vermelho, para o amarelinho. E a gente pode ver que quando o número de prótons e o número de nêutrons for próximo, ou seja, for igual, né? A gente tem uma reta aqui, ó, né? Essa região mais escura, mais preta, mais roxinha, tem átomos com mais estabilidade. Conforme a gente tem mais núcleos, mais nêutrons no núcleo do nosso átomo, né? Mais nêutrons do que prótons, obviamente, eles vão tendendo a ser mais instáveis. Vamos dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor essas tabelinhas. Aqui, ó. Já deixei aberto, né? Então, o que a gente pode ver aqui, ó. Aqui estão os elementos, né? E se a gente clicar em cima de um elemento qualquer, por exemplo, do L4, né? Ele fornece para a gente massa atômica, as massas em excessos, as bandas de energia, tipos de decaimento, abundância na Terra, né? Então, ó, L4 é 99,99%. Vamos ver o L3. Né? Já só mais um pouquinho, né? 0,00134% de abundância. Aí tem outra massa atômica, outras quantidades de massa em excesso, né? Então eu vou deixar no material esse link aí para vocês, que eu achei bem legal essa tabelinha de nuclídeos. Tem bastante informação para quem for trabalhar com raio-x, difração de nêutrons, mais para frente também, né?
tem informação sobre cross-section e tal. Belezinha? Então, vamos voltar lá para o nosso material para a gente fazer um exemplo. Então, o exemplinho que eu tenho aqui pede para a gente determinar a massa do núcleo de hélio-4, né? Então, o que a gente tem de informação? A gente tem a tabela da seção anterior. Então, a gente tem o hélio-4 aqui, né? E a gente sabe o defeito de massa desse nuclídeo, né? Então, o que a gente tem? Ó? Da equação que a gente deduziu, relacionando o defeito de massa e a massa atômica, a gente tem que o defeito de massa é igual à massa do núcleo. A gente sabe quantos prótons e quantos nêutrons tem, né? Então, a gente tem uma massa atômica com 4 e a gente tem 2 prótons. Obviamente, a gente tem 2 nêutrons. Então, a gente consegue calcular essa massa atômica. Que é o que a gente quer aqui, né? Essa massa. Aí a gente tem a massa atômica, né? A massa do núcleo. Como a gente quer determinar a massa desse núcleo, só do núcleo, a gente pode isolar a equação a massa nessa primeira equação, e a gente fica com a massa do núcleo vai ser igual o defeito de massa mais a massa atômica. Beleza? Aí, como a gente tem na tabelinha a massa dos nuclídeos, o que a gente pode fazer? A gente pode substituir aqui, ó, o defeito de massa do átomo com o que a gente encontrou lá na equação 8. Vamos voltar na equação 8. Aqui, né? O defeito de massa do átomo com o que a gente tem na tabela. O defeito de massa do nuclídeo menos o número atômico vezes a massa do elétron. Então, substituindo isso nessa equaçãozinha aqui, né, a gente fica com defeito de massa do átomo que a gente quer menos número atômico, massa do elétron. Fazendo isso, a gente tem uma equação para a massa atômica com defeito de massa, número atômico vezes a massa do elétron, mais a massa do átomo, né? Por um átomo de hélio, então a gente tem massa do átomo de hélio, coloquei aqui, hélio-4, né? Fiz as duas representações, né? Então, massa, 2, 4, que é para o átomo de hélio. Defeito de massa, para esse átomo de hélio, que a gente vai consultar lá na tabela. Um número atômico é igual a 2, massa do elétron, que a gente tem na tabelinha anterior, mais 4, né? Que é o número de massa do átomo todo. Belezinha? Fazendo essa continha, a gente consegue encontrar que a massa do átomo de hélio-4 é igual a 4,0015 U. Né? Se eu multiplicar isso por 931,5, eu tenho essa massa em elétron-volt, ou, no caso, em mega elétron-volt. Belezinha? Então, eu tenho aqui a massa do hélio-4 em unidades atômicas, de massa atômica, em mega elétron-volt. Beleza? E, para completar nossa aulinha de hoje, eu vou deixar uma tarefinha de casa para vocês, né? Para encontrar a massa do núcleo para os isótopos de berílio listados na tabela acima. Então, a gente tem aqui vários de berílio, né? Preste e preste. Belezinha?
Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Na próxima aula, a gente vai falar sobre energia de ligação e de separação de um núcleo. Belezinha? Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.